Olá irmãos, a paz de Yahushua. No vídeo de hoje falaremos sobre a perseguição e a divisão são extremamente essenciais para a igreja. Para que os irmãos possam entender o título do vídeo, devemos lembrar do que Yahushua e seus discípulos falaram e viverão sobre esse assunto. Nós sabemos que enquanto Yahushua pregava, os líderes religiosos não gostavam das palavras ditas por ele. O próprio Simão Pedro estava atormentado pela dívida que tinha com Roma. O próprio Paulo perseguia os fiéis e tirava a vida deles achando que estava fazendo isso para o bem até ter seu encontro com Yahushua e mudar a forma de vida. Roma perseguindo o ministério de Yahushua, os fariseus perseguindo os discípulos. E qual foi o resultado final de tudo isso? O amor e fé deles se fortaleceram mais. Roma matava os filhos de Ial no Coliseu e isso fortaleceu a igreja. Os problemas que a igreja primitiva tinham eram problemas reais e isso mantinha o foco deles em Yahushua por mais que houvesse tribulações. Teve uma época que quiseram se dividir, uns afirmando ser de Paulo e outros dizendo ser de Apolo, e quando nossos irmãos viram isso, rasgaram suas vestes e disseram: por acaso foi nós que morremos por vocês? Indicando que eles parassem de controvérsias e lembrassem que foi Yahushua que morreu por eles. Nos dias atuais, os que se dizem Yaldins se dividem dizendo: eu sigo o irmão fulano. Outros: eu vou ouvir o ciclano. Uns querem ser exortadores impondo autoridade sobre os irmãos. Outros jogando fora os irmãos e oprimindo enquanto vivem de brigas e usam versículos bíblicos para brigarem entre si, se degladiando. Já dentro do sistema religioso, uns se dizem de uma denominação e não querem contato com os que são de outra, brigam por dízimo, por ovelhas cegas, brigam por cargos, colocam placas nos templos religiosos deixando claro a divisão que são. Então, no meio dessa bagunça toda, as pessoas que estão vendo que tudo isso é carnalidade não vão compactuar com essa sujeira, e esses sim são a igreja de Yahushua no tempo atual. Devemos entender que Yahushua disse em Mateus 10 versículo 34, Yahushua diz: não pensem que eu vim trazer paz ao mundo. Não vim trazer a paz, mas a espada. Eu vim para pôr os filhos contra os pais, as filhas contra as mães e as noras contra as sogras. E assim os piores inimigos de uma pessoa serão os seus próprios parentes. Entendam, irmãos, a igreja verdadeira não vai ser amada pelas pessoas. Não vai ser elogiada, não vai ter harmonia com o mundo. Mas tomem cuidado, pois a igreja de Yahushua não se intitula nada. Não vive brigando na internet, não vai gritar com as pessoas, pois há pessoas que se dizem igreja de Yahushua mas vivem o contrário do que Yahushua ensinou. Sabendo disso, a igreja verdadeira são pessoas que vivem os passos de Yahushua, pois nada vale passar 30 anos lendo a Bíblia e não viver nada. Não adianta dar panfleto na rua para as pessoas se você não se dedica a instruir as pessoas. Não adianta fazer blusas com os nomes se não há amor por Yahweh. Romanos capítulo 16 versículo 17. Recomendo, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e põem obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. Afastem-se deles. Todo aquele que incentiva você a buscar conhecimentos. Todo aquele que ensina qualquer outra coisa que não seja obediência a Yahweh, então não esteja junto, pois nada vale conhecimento sem amor. Em 1 Coríntios capítulo 13 versículo 2. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. Tomem cuidado com as pessoas que vocês dizem ter sabedoria, pois os lobos se alimentam dos seus elogios. Já vimos muitos que se estudaram de ego por receber muitos elogios, e digo isso no meio Yaldim. Na religião vocês veem o tempo todo na internet. Lucas capítulo 6 versículo 26. Ai, quando toda a gente vos elogiar, porque era assim que os vossos antepassados tratavam os falsos profetas. Tem muitos sendo elogiados e aplaudidos, mas não ensinam como Yahushua viveu, então são lobos. Agora que os irmãos já devem ter entendido, vamos ouvir o que foi dito para a verdadeira igreja de Yahushua. Mateus capítulo 5 versículo 10. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. 1 Pedro capítulo 4 versículos 12 ao 16. Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para prová-los, como se algo estranho estivesse acontecendo.
Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Yahusha, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Yahusha, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Yahweh, repousa sobre vocês. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso, ou como quem se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofre como filho de Yahweh, não se envergonhe, mas glorifique a Yahweh por meio desse nome. Este outro versículo fala de forma clara que vocês não devem estranhar o ódio das pessoas por você, e ainda que você sofra injustamente por algo que não fez, ainda assim glorifiquem a Yahweh com todo o amor, pois devemos ter em mente que nosso mestre Yahusha sofreu chicotadas, coroa de espinhos, cuspes, rejeição, traição e ficou fisicamente irreconhecível de tanto que foi maltratado. Então, se nosso mestre sofreu, vocês não querem sofrer? Querem fugir da perseguição? Quando são atribulados, vocês querem ficar em paz logo, já começam a reclamar do que estão passando. Entendam, passem tudo, percam tudo com amor e com alegria. E sobre a divisão que vocês veem nas pessoas, isso é necessário para que o mundo veja a conduta uns dos outros. As máscaras sempre caem, os bodes andam como bode e as ovelhas como ovelhas, as árvores se conhecem pelos frutos. Basta vocês analisarem segundo o que Yahusha ensinou quem vocês observam vivendo como o Messias. Portanto haverá escândalos, haverão divisões. Lucas capítulo 17 versículo 1. E disse aos discípulos: é impossível que não venham escândalos, mas ai daquele por quem vierem. Melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço uma pedra de moinho, e fosse lançado ao mar, do que fazer tropeçar um destes pequenos. Ou seja, escândalos vai sempre ter, mas ai daqueles que fizerem o escândalo, ai daqueles que ensinam errado a igreja, ai daqueles que fazem um pequenino tropeçar. Por isso fiquem tranquilos quanto aos escândalos, só vejam e não vivam como esses que fazem escândalos, deem exemplos de filhos de Yahweh, trate bem a todos, não apenas quem vocês chamam de irmãos. Romanos capítulo 12 versículo 14. Abençoem aqueles que os perseguem, abençoem-nos, não os amaldiçoem. Para finalizar, Tiago capítulo 1 versículo 2 em diante. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. As perseguições são para fortalecer, os mensageiros de Satanás são os espinhos na carne que a igreja tem que ter para que não crie ego, mas muitos querem debater, querem recruta, querem estar brigando, pois não entenderam nada, que vêm as falsas acusações, as mentiras sobre você, que vêm as pedradas, pois nossos irmãos eram apedrejados e juntavam tesouros no céu. Quem justifica a igreja é Yahusha. Não temos que brigar com ninguém, temos que levar o amor por Yahweh aos corações sedentos. Devemos aprender com Yahusha e com aqueles pouquíssimos que vivem como ele, amar. Devemos amar a todos, perdoar a todos, abençoar quem nos persegue. Devemos ser quente como fogo em meio a tantos corações congelados, que Yahweh os protege e que Yahusha os guie para que pratiquem cada palavra assim como ele ensinou.